Vamos voltar aqui pro nosso ponto, né? Porque daqui a pouco, longe, né? Senão a gente viaja. Nós devaneiamos aqui, vamos pros devaneios aqui. Mas é legal para as pessoas saber que a gente está aqui falando do dia a dia nosso. É isso mesmo. Do dia a dia de uma empresária com o pai empresário, de duas... Vocês são sócios ou não? Chegou já a esse ponto? Ela já tem ações ou ela só é funcionária? Não, ainda não. Ainda não chegamos nesse estágio. Olha os R$50 aí. Olha os R$50. Rapaz, tem que dar uma porcentagem lá. Tem que fazer, né, Carlão? Faz como eu, já dei. Passei a empresa já. Já passou a empresa? Já tá tudo bom. Mas dei na época que tava ruim, viu? Agora tá boa, agora eu tô querendo tomar de volta. Você tá querendo pegar de volta, Carlão? Quero pegar de volta. Então, mas a brincadeiras à parte. Ô Ingrid, fala um pouquinho mais dessa relação com o pai. Como que é a filha que o pai penteava o cabelo, fazia o carinho? Como que é sentar numa sala de reunião com ele hoje, assim, quando... Fumaça, tem fumaça. Fogo não, vamos falar, onde já tá tudo fumaçando, você fala, vai pegar fogo num assunto crítico da empresa. Carlão, vou voltar um pouquinho. Quando a gente começou a trabalhar junto, foi muito desafiador, né? Porque, imagina... Vocês são parecidos? Somos idênticos. Então, eu acho que por isso também dá muito choque. Por mais que a gente é muito parecido, a gente também é muito diferente. A gente tem um perfil comportamental igual, os mesmos percentuais, inclusive, mas a gente pensa muito diferente, a gente age de forma diferente. Meu pai, ele é mais cauteloso, ele põe mais panos quentes, eu não. Eu já sou um pouco mais a ferro e fogo, né? Então, no começo, eu tive muitos desafios. Eu pensava, meu Deus, eu não quero mais, eu não vou trabalhar mais com ele. Ele pensa muito diferente. Chegou de levantar de manhã e falar, vou viajar e não vou lá agora? Capaz, se eu fizesse isso, rapaz, eu não voltava no dia seguinte, não. Ele não me aceitava no dia seguinte, Nunca não. levou um atestado? Nunca levei. Mas, então assim, foi um desafio, né? Então, eu quero dizer isso porque, às vezes, tem muita gente assistindo a gente que trabalha com o pai ou com a mãe e fala assim, nossa, é muito desafiador. E é mesmo, o começo é mesmo. Mas depois passa, depois as coisas vão se alinhando, as coisas vão se ajustando. Aí vem o amadurecimento. Então, se você trabalha com seu pai ou com a sua mãe, não desiste, não. É um desafio mesmo, mas depois vai valer a pena. Escuta o que eu tô te dizendo. E aí, trabalhar com ele, Carlão, é uma honra, e no né? almoço de domingo? Então, isso tem que equilibrar, porque senão a gente sempre fala só tá da proibido. empresa. Senão a gente só fala da empresa. Às vezes tá falando de outra coisa, volta pra empresa. Às vezes tá falando de outra coisa, volta pra empresa. Quer dizer, você tá trabalhando, né? Aí tem que aumentar os R$50. Tem que aumentar os R$50. Tô trabalhando no final de semana. Mas assim, é uma honra pra mim trabalhar, ver a forma com que ele executa as coisas, ver a forma com que ele lidera, direciona, tem estratégia, tem visão. Pra ser empresário no país tem que ter muita audácia, e eu acho que ele tem isso. Né, eu vivo isso com ele todos os dias. Quando a gente tá em reunião, eu sou a mais brava, né? Ah, é? Eu faço o papel da mais brava. Eu sou realmente um pouco mais brava que ele. É porque talvez eu veja mais as coisas. Eu acho que o pessoal blinda um pouco ele. Então, assim, com ele as pessoas... Comigo esquece que eu sou diretora. Com ele não, né? Ele é o fundador. Porque você passou pelo período de funcionária. Eu passei pelo período, eu sou mais nova, eu sou mais brincalhona. Por mais que eu sou mais brava, eu sou mais brincalhona que ele, né? Eu tenho uma questão mais de time, de família, daquela coisa do vamos junto. Ele não, ele tem essa questão da hierarquia, que é o perfil, cada um tem um perfil. Então, acho que o pessoal esquece. E aí, na minha frente, as pessoas são quem elas são realmente, né? E aí eu fico muito brava. Eu puxo o relatório no sistema, eu chamo atenção, eu cobro, eu disciplino. Eu chego nele e falo, eu puxei isso, a gente precisa ver, a gente precisa falar, a gente precisa sentar. Então, é muito gostoso dividir, porque eu fico com essa parte burocrática, vamos dizer assim, de análise de dados, de sistema e também de liderança com o pessoal. E ele fica com a parte estratégica da coisa. Então, é muito legal, porque a gente divide. Eu tô ali na operação, vendo a operação, o funcionamento de todos os departamentos, buscando todas as informações, e ele tá na parte estratégica da coisa. Ou quando aperta muito, aí vai pra ele, né? Quando chega lá nele é onde já tentou todas as alternativas aí. Assim, a gente sentou junto e falei, cara, vamos dividir com ele, porque quem tem a sabedoria do negócio é ele, né, Carlão? Assim, eu acho que ele pode falar melhor do que eu, é estranho a gente falar da gente, mas eu acho que eu tenho muita humildade de falar assim, gente, vamos lá. Eu penso que esse é o melhor caminho. Acho que essa é a melhor ideia. Mas vamos conversar com ele, porque quem tá no negócio há 33 anos é ele. Né? Ele que conhece, ele que pariu o negócio. Exato. Então, ele que fez. Ele tem isso no sonhou sangue, do jeito exato. É a cultura dele, é tudo dele, o DNA dele.
Mas é muito difícil também, Carlão, porque o pessoal muitas vezes não entende, assim, né? Como a gente tem muitos colaboradores, o pessoal não entende muito essa transição. Mas assim, é o que é, né? É o que é. Mas você não me É como os respondeu. portugueses dizem, o que é. Você não me respondeu. Qual Você foi deu a a sua pergunta? deu volta. Como que é trabalhar? É um prazer trabalhar com ele. Eu tenho honra. Eu falei isso, mas eu respondi. Respondeu? Respondi. Eu tenho uma honra de trabalhar com ele. Mas vocês fecham. Eu queria saber... Se a gente fecha o pau... Dentro daquela sala, na hora... É muito assim. difícil, Carlão. Muito difícil. A gente... É verdade ou não? É difícil. É muito difícil, assim. A Bom, gente... Assim, eu acho que trabalhar com o pai é muito mais fácil que trabalhar com o marido ou com a esposa. Porque a hierarquia é diferente. Diferente. O seu respeito primeiro como pai. É diferente, Então, assim, quando ele engrossa... Você fala, é o pai ou é o Paulo Campana? Eu falo, peraí. Primeiro, ele é o dono da empresa, né? Certo. E segundo, que ele é meu pai. Então, eu sempre baixo a guarda. Lógico que eu sou teimosinha. Topetuda. Eu sou tinhosa com ele. Eu tento mostrar, eu tento argumentar, sabe? Mas assim, ele falou, eu falo, tá bom, se você falou, tá falado, a gente vai fazer como você disse, tá tudo certo, a gente vai seguir. Mesmo você achando Mesmo achando que não vai dar certo. É. Mesmo achando que não vai dar certo. Mas você não fica torcendo pra... Não. Não deu certo, tá vendo? Eu te falei. Não. Mas depois eu falei pra você que isso não ia acontecer da forma com que você imaginou que Mas eu aconteceria. vou fazer um parênteses aqui, agora de entrevistador, eu vou fazer falar. defesa, tá? Eu vou trabalhar de advogado. Pode fazer. O coração dele é difícil, né? Porque eu que tenho o prazer de conviver no dia a dia com esse cara, a gente sabe que ele tem o primeiro coração amoroso, pra depois... As pessoas, Carlão, o que ele disse no começo, que ele abriu a empresa não foi pra ganhar dinheiro, é realmente real, assim. Ele pensa muito nas pessoas. E aí as pessoas contam histórias tristes pra ele. Né? Porque todo mundo tem uma história triste, Carlão. Aí ele cai. Não, ele não é que ele cai, mas aí ele fala, poxa vida, Eu tenho caído em alguns a pessoa pode tristes. estar com razão, a pessoa pode precisar. Então, assim, é dele, é o coração dele. Ele realmente abriu a empresa, não foi pra ganhar dinheiro. Isso foi uma consequência da vida, né? De esforço e dedicação da parte dele. De abrir mão, de ver meu irmão crescendo, né? De tantas coisas que ele abriu mão. Então, assim, ele não fez a empresa para ganhar dinheiro realmente, porque ele é coração. Então, se a pessoa chegar lá e contar uma coisa para ele, ele vai fazer do que ele puder. Né? O que tiver dentro da legalidade. Isso eu assino embaixo ele aqui, vai porque fazer. eu sei que faz. Ele vai fazer. Com muito amor, ele vai fazer. Falando nisso, depois, na hora que sair daqui, você... precisando de um empréstimo. Não, eu tô brincando. Paulo, essa aí é só uma brincadeira. A gente está falando aqui com uma pessoa que é uma relação de pai e filho trabalhando na mesma empresa e que você, com certeza, vai dar continuidade, porque a Servicamp não é para 33 anos, é para 70, 60, Amém. 80, 100 Amém. anos aí. Amém. E é claro que nós não estamos aqui para semente, né? A gente vai ter o nosso tempo, vai chegar um momento que vai parar. Vai parar. E fala pra mim como que é, Paulo, o que você sente hoje? Porque o seu braço forte hoje, eu sei que você tem funcionários lá competentes, gente que trabalha com você, mas seu apoio hoje é Ingrid, né? Sim, não, sem dúvida. Ela me ajuda bastante no dia a dia. Hoje, por exemplo, se eu tiver que me ausentar por qualquer motivo, eu sei que ela toca super bem. Claro que é aquilo que ela mesma abordou. Ela tem, em alguns momentos, ela tem um perfil um pouco diferente. Mas por que às vezes a gente, Carlão... Mas isso é da idade, não é só porque é eu ou seria você lá com o seu filho. É por causa da idade. Tem algumas coisas que a gente já sabe. Não adianta, vai ser um desgaste desnecessário. Mas ela tem que passar por essa experiência, o filho tem que passar por essa experiência que nós já passamos. Entendeu? Muitas coisas a gente já sabe no que vai dar. E às vezes é algo que você não precisa passar por aquilo, você consegue conduzir sem precisar passar por aquilo. Mas é necessário eles passarem. Então, por isso que ela abordou isso de vez em quando. Claro, em algumas situações, nem tudo a gente alinhado. Tá alinhado, 100%. Né? Tá exatamente igual aos nossos pensamentos. Tem esse alinhamento. Mas tem que ser discutido isso. Então, tem algumas coisas que eu já vivi tantas coisas nesses anos, tantas coisas. Então, vamos lá. Vou citar aqui algumas. Traição, ingratidão, Carlão. Quem quer ser empresário nesse país... Se ele falar que ele não quer passar por isso, ele não pode, ou ele não aceita passar por isso, esquece. Não abre empresa. Você ajuda a pessoa no começo. Isso você vai viver. Você vai passar por isso, meu amigo, não tem como. Hoje,
Vamos lá, o camarada que tem empresa, se alguns colaboradores, né, ele sai da empresa, lá fora ele vai ouvir muitas conversas, muita gente querendo falar para ele prejudicar a empresa, entendeu? Tem muita gente preparada, só esperando o colaborador sair para ele... recebe a informação. Já recebe a informação para ele ser presa fácil nesse sentido. E se ele vê a possibilidade de tirar um valor da empresa, ele vai tirar, ele vai entrar com uma ação contra a empresa, seja por que for. É a realidade que a gente tem vivido no país. Por isso, eu particularmente, Carlão, eu sou totalmente a favor, né, de algo que possa existir no país, e que isso eu sei que é utopia talvez da minha parte. Todos os nossos colaboradores hoje são seletistas, né, são CLT na nossa empresa, mas eu sou a favor de chegar a um ponto no Brasil de ter essa livre negociação, do colaborador tratar com a empresa. Ele vai valorizar mais muito o trabalho mais, dele. muito mais. Ele vai receber mais por isso. Eu acho que existem as possibilidades, mas muitas coisas engessam as empresas no Brasil e atrapalham, na minha opinião. Nossa. Isso dá um podcast, viu, Claro. Paulo? Esse assunto aí dá... Ele é longo demais. Um dia a gente fala sobre... Vamos parar e gravar um podcast sobre Vamos isso aí, fazer porque isso. tem algumas coisas aí. E a gente tá falando desses acertos e erros, eu quero fazer um parênteses aqui para contar uma historinha para você rápido. Depois eu vou deixar você contar uma história aí, que você gosta de contar suas parábolas, suas coisas, eu vou deixar você contar pra gente encerrar o programa aqui. Mas você falando de acerto dos jovens Eu tive um fato ontem com meu filho que eu vou deixar gravado aqui para ficar para a história. Nós tivemos um problema com bateria de um dos nossos furgões lá. E aí, ele não sei o que ele teve a ideia, que ele foi lá e comprou aquele equipamento que é popularmente chamado de chupeta, né? Que coloca numa bateria, na outra, para fazer ali fazer a bateria funcionar. Comprou cabo para fazer... Não, ele foi lá e comprou 4, para os 4 carros. Um para cada um. Um para cada um, para ter como segurança no carro. Hoje, qual que é a necessidade de comprar um equipamento desse? Aí eu brinquei com ele, falei, Pedro, vamos fazer o seguinte, cada carro que te der um problema, que você precisar de usar esse equipamento que você comprou, eu faço um Pix de R$100 para a pessoa. Porque, cara, foi um investimento, você vê a coisa da maturidade. O que ele sentiu lá quando ele teve um problema, depois de 4 anos que ele está na empresa, ele teve um problema com a bateria de um dos veículos. Ele achou que se comprasse isso daí era uma maneira de proteger o funcionário, o motorista lá na rua. Então, tem horas que a idade, a convivência, eu não deixaria comprar. Porque como ele tem liberdade para comprar, eu cheguei lá e vi em cima do balcão lá, com o nome de cada motorista lá, aqui o fulano pega o seu, então vai ter dentro do carro. Falei, vai servir para ajudar os coitados que estão com o carro, porque nossos carros são novos. Sim. Então não tem... outra, hoje quando a bateria dá sinal, você já tem que trocar ela. Tem que trocar. Na seta, ela não... Aí você entendeu? Então, os jovens também têm que aprender um pouco mais. Quando você falou que você ouve o seu pai, porque a experiência dele realmente fala mais. Com certeza. Ô, Paulo, eu queria que você gosta de contar a parábola, e todo mundo sabe que nós somos membros de uma igreja evangélica, que nós somos pertencentes. Agora, nós pertencemos, né? Eu te ouvi um pastor falando isso, me chamou a atenção, falou que você não é membro. Você não é membro da igreja, você pertence. Isso. Então, nós somos pertencentes de uma denominação religiosa aqui em Campinas, evangélica, e a gente gosta muito de falar da palavra de Deus para as pessoas. Essa é a nossa função, falar do amor de Deus e aquilo que Deus faz na nossa vida. E você gosta de falar parábolas usando essa mensagem. Se tiver... no final? Qual que você quer que eu conte? Você quer que eu conte da galinha ou você quer que eu conte da Ferrari? Ou do papagaio? Do papagaio. Do papagaio. Do papagaio, aquela lá. Eu conheço ela, mas ela é muito interessante. Eu vou contar então ela. Carlão, ontem eu contei ela para um amigo de Israel, o Tamir, um grande amigo de Israel que está no Brasil, e eu passei ontem uma parte do dia com ele e até contei para ele essa parábola. E eu quero estar contando ela então aqui no seu programa. Diz que uma mãe, uma senhorinha, né? Ela já era uma idosa, tinha 95 anos de idade. E ela tinha 3 filhos. E os 3 filhos um dia se reuniram, esses 3 filhos ganharam muito dinheiro. Eles estavam muito bem de vida, os 3. E aí, o mais velho chamou os 2 mais novos e disse, olha, nós precisamos dar um presente para a mãe que nós nunca demos. Nós já demos presente de aniversário, presente do Dia das Mães, já demos muitas coisas, mas nós precisamos dar algo inédito para a mãe, algo de grande valor financeiro e que nós nunca demos para a mãe até hoje.
Aí, muito bem, o mais velho falou, olha, eu vou comprar uma casa para a mãe. Foi lá e comprou uma casa no melhor condomínio da cidade. Uma casa com elevador, uma casa com muitas escadas, uma casa linda, no melhor condomínio da cidade. O mais novo pensou, falou, olha, eu vou comprar um carro para a mãe. Foi lá e comprou um carro para a mãe, um carro importado, blindado, automático, um carro do melhor modelo que existia, daquela marca. Deu para a mãe. O terceiro filho, que era o mais novo, falou, bom, o meu irmão, o mais velho, deu uma casa, o segundo deu um carro, eu preciso dar algo totalmente diferente disso. E ele começou a pesquisar e etc. Ele soube que na África tinha um papagaio. Detalhe que eu quero contar dessa senhorinha. Ela era uma senhora muito religiosa. Ela gostava muito de ler a Bíblia. E aí então esse filho mais novo descobriu que na África tinha um papagaio que recitava a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de Gênesis a Apocalipse. Você imagina como esse papagaio era instruído. E ele fez de tudo para buscar esse papagaio. Gastou uma verdadeira fortuna para trazer esse papagaio no avião, licenças que ele precisava tirar. Enfim, trouxe esse papagaio e deu para a mãe esse papagaio. Passado alguns dias, os filhos se reuniram e disseram, olha, nós precisamos ver o que a mãe achou dos presentes. E aí eles foram conversar com a mãe. A mãe disse para o mais velho, meu filho, você me deu uma casa muito linda, meu filho, mas a mãe mora sozinha. Não precisava você ter gastado tanto dinheiro numa casa, nesse condomínio. Você gastou uma fortuna, mas eu te agradeço e tal. Pro outro ela disse, meu filho, esse carro que você deu, a mãe já tem 95 anos de idade. A mãe quase nem dirige mais. A mãe não pode dirigir porque a mãe enxerga pouco. Mas eu te agradeço imensamente. E aí ela disse pro filho mais novo, meu filho querido, aquela galinha que você me deu, meu filho, eu comi o melhor ensopado da minha vida. Você não faz ideia de como foi delicioso aquele ensopado que eu comi daquela galinha. Mal sabia ela que era um papagaio e que ia auxiliar ela a ler a Bíblia. Resumo dessa história, né? Eu aprendi essa história, Carlão, com o professor Nelson. E isso me gravou muito, falou muito ao meu coração. Então nós temos que lembrar que muitas vezes nós temos uma Ferrari na nossa mão e a gente precisa saber usar ela. A gente não pode usar uma Ferrari como um Fusca. Concorda comigo? Uhum. Então assim é na nossa vida. Então a gente precisa estar muito atento com as oportunidades e com as situações que a gente tem, aquilo que a gente tem na nossa mão para a gente dar valor, né? Claro, essa senhora não sabia, a gente está usando aqui o exemplo dessa parábola para contar um pouco a respeito disso. Ela não tinha esse conhecimento que aquele papagaio ia fazer tudo aquilo, né? Talvez o filho também não tenha orientado. O papagaio teria falado alguma coisa para ela, poderia ter percebido. Talvez não tenha dado tempo, né? Ela não deu nem tempo, falou, vou comer essa galinha logo. Mas é isso, Carlão. Então, é assim na nossa vida, né? Então, que Deus te abençoe. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com a Ingrid, no seu programa. Esse era um sonho meu, você sabe disso, né? Quanto tempo eu venho falando, né, Ingrid? Verdade. Nós já tivemos a oportunidade de gravar sozinhos, eu já gravei com você, eu acho que 2 vezes. Mas eu queria fazer esse encontro porque é realmente assim, para mim é um privilégio. Né? Você sabe disso, do carinho que eu tenho por vocês, pela sua família. Obrigado, Carol. Recíproco. E eu queria deixar gravado isso, porque o podcast, o negócio vai ficar aí. Lá na frente, Ingrid, quando já não estiver por aqui mais, você vai olhar e falar, nossa, olha o Carlão, como que ele era novo, bonito. Mas é brincadeiras à parte. Eu quero que você fale alguma coisa, se você estiver aí preparada para falar, aquilo que eu não te perguntei. Luiz Laura que usava muito isso. É verdade. Me responda alguma coisa que era para mim ter perguntado e eu não perguntei para esse podcast. Você quer falar alguma coisa? Nossa, que difícil, Carlão. Agora você me pegou. Não, se não tiver nada para falar, fica dito. Acho que não. Acho que o que eu queria falar pro pessoal é realmente isso. Trabalhar em família é um desafio, mas é muito. Acho que deve ser para vocês, pais, deve ser muito gostoso ter alguém que faça essa sucessão. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar com a sua família, trabalhe. É um prazer, assim, enorme. O começo é desafiador, depois alinha as coisas. E a maturidade, a vivência, as experiências e as memórias que você vai criar não tem preço. Então, se você tiver essa oportunidade, trabalhe com a tua família. Não importa se é tio, se é tia, se é vô, se é vó, não importa o grau de parentesco. Mas se você tiver essa oportunidade, trabalhe, que eu tenho certeza que a pessoa que você vai trabalhar vai te honrar. Assim como você honra ela hoje.
Obrigado. Acho que é isso. É isso daí. Eu falo isso daí direto, que eu falo que o meu maior prazer foi quando meu filho, que tinha uma função, ele que jogou bola, eu inclusive pensava que ele ia ficar rico, ia me levar para a Espanha, mas não deu certo. Deus trouxe ele para outro caminho. Mas o que me deixou mais feliz foi quando ele falou que ele queria trabalhar comigo. Tenho certeza. Porque vocês todos conhecem, sabe que ele poderia ter pedido para me chamar alguém, perguntar para alguém, podia perguntar se a Servicamp queria admitir ele lá, né, tal, e alguma coisa. Não, ele falou, não, quero ir trabalhar com você. Isso que orgulho, né? Muito, que gostoso, muito né? gostoso. Paulo, muito obrigado. Carlão, obrigado. Queria falar mais um detalhe Pode aqui. Ficar à vontade. Provérbios 27:17 diz assim: como o ferro afia o ferro, o amigo afia a face do amigo. Esse versículo ele fala muito ao meu coração. O que nós estamos fazendo aqui é contando, é um depoimento, né? E contando a nossa história, testemunho, enfim. Mas é assim, o que esse versículo retrata muito? Ele fala nesse sentido, eu levo muito por esse lado. É a sua experiência, ela vai servir para mim. A minha vai servir para você. A minha pode servir para muita gente que assiste o Café Cast. Então, enfim, todo lugar que eu vou, que eu vejo alguém falando ou palestrando, sempre algum proveito eu tiro. Então é a nossa convivência, aqui a gente aprende muito ouvindo o depoimento de outras pessoas. Eu espero que aquilo que a gente falou aqui, né, que as pessoas que assistem o Café Cast, de alguma maneira, alguma frase, algum ponto que eu ou a Ingrid tenha dito aqui, você tenha servido, toque o coração e sirva de experiência. Verdade. Muito obrigado. Obrigado você, Deus Carlão. abençoe. Deus te abençoe.